Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Eu sou a professora Elaine Oliveira e estarei aqui ministrando para vocês um curso de conhecimentos pedagógicos, teoria, tá? E aí a gente vai abordar no curso os principais assuntos que são cobrados em concursos públicos nessa área de conhecimentos pedagógicos, certo? Apesar de o curso ser teórico, no final de cada assunto eu vou trazer para vocês duas ou três questões para a gente observar direitinho como é que as bancas cobram, né? Então vamos lá. Os temas que serão trabalhados, tendências pedagógicas, avaliação da aprendizagem, teoria da aprendizagem, tá? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa LDB, certo? Currículo, teoria e tipos de currículo, ou seja, são os principais assuntos mesmo, tá? E hoje nós vamos começar por tendências pedagógicas, né? A gente vai estudar as tendências, as concepções, um assunto um pouco que temido por muitos alunos. Ah, professora, eu não gosto dessa história de tradicional, de tecnicista, de libertária, libertador, eu confundo. Não, vamos tentar, tá? Vamos tentar, e cada tendência dessa tem uma palavrinha-chave que dá para a gente derrubar a questão. E esse vai ser o nosso objetivo. Vamos comigo? Antes de começar a estudar esse assunto das tendências pedagógicas, é necessário que a gente faça a seguinte questão. Essa daqui, ó. Que sentido é dado à educação dentro da sociedade? Qual é o sentido da educação dentro da sociedade? Tá? A educação serve para quê? Qual é o objetivo? Certo? Então, para responder essa questão, nós temos três vertentes, certo? Três vertentes que são, tá? A vertente redentora, da educação como redentora da sociedade, a vertente transformadora, tá? A educação como transformação da sociedade, a educação vai atuar transformando a sociedade, e também a educação como reprodução da sociedade. Vamos lá, gente? Isso aí é o pontapé inicial para a gente entender esse assunto de tendências pedagógicas. Vamos lá. A educação como redenção da sociedade, tá? Ela considera que a sociedade ela é um conjunto, tá? de seres humanos que vivem de forma orgânica e harmoniosa. Ou seja, a sociedade é um todo extremamente organizado, tá? Que vive ali em ordem, não tem nenhum problema. E a educação teria justamente o objetivo de integrar as novas gerações a esse todo já organizado, já existente, certo? A educação como redenção deve integrar a nova geração a esse todo existente, a esse todo social já existente, a essa sociedade que já está organizada, e também, digamos que, salvar aqueles que se encontram à margem desse sistema por algum motivo. Essa concepção redentora, tá? Redentora da educação como redenção da sociedade, ela também é considerada aqui, ó, como uma visão ingênua, tá? E também a gente pode trazer outra palavrinha que é cobrada nos concursos, tá? Otimista. É uma visão otimista, ou seja, a educação atua salvando a sociedade de todas as suas mazelas, de todos os seus problemas, certo? Vem aqui, vamos aqui para a tela, vamos ver aqui o texto, tá? A educação como redenção direciona a vida social, salvando-a de toda e qualquer situação em que se encontra, ou seja, a educação salva a sociedade de todas as suas mazelas, de todos os seus problemas, tá? Nessa situação, a educação assume o papel de formar a personalidade do indivíduo. Em que sentido? Adaptando esse indivíduo a uma sociedade já existente. Grava essa palavrinha aqui, tá? Adaptação. É uma palavrinha muito importante que a gente vai utilizar lá na frente.
certo? Adaptação, certo? Assumir o papel de formar a personalidade desse indivíduo no sentido de adaptá-lo à sociedade, certo? É um modo ingênuo de compreender a relação entre educação e entre sociedade, uma visão otimista, uma visão ingênua, e como Demerval Saviani bem traz para a gente, tá? Essa visão aqui é considerada também, ó, vem aqui para a tela, como não crítica. Não crítica. Por que não crítica? Porque ela não leva em consideração os determinantes sociais, tá? A educação, ela aqui se encontra como algo que não faz parte da sociedade, que está fora da sociedade e que determina o futuro dela, certo? Determina o futuro, salva dos seus problemas. A gente até encontra em alguns dos discursos, né? De muita gente que diz assim, a situação está ruim, mas estuda que melhora. Claro, a gente não está aqui negando a importância da educação, mas ó, colocar todo o peso dela, aí é complicado, né? Colocar todo o peso nela de salvar de todos os problemas, aí é complicado. Então vamos lá, educação como redenção, lembra das palavrinhas, tá? Que são importantes. É uma visão que ingênua, uma visão otimista, e segundo Demerval Saviani, é uma teoria aqui, ó, não crítica, porque não considera os determinantes. A outra visão que temos aqui é da educação como reprodução da sociedade. Enquanto a visão anterior é otimista, essa daqui é, para a tela, pessimista. Pessimista. Por que pessimista? Porque enquanto a outra considera que a educação vai salvar a sociedade dos seus problemas, a pessimista diz, ó, não vai salvar de nada. A educação é uma instância social, tá? E ela vai reproduzir, olha a palavrinha-chave, reproduzir a sociedade tal qual ela se encontra, tá? Não vai salvar de nada, vai o quê? Reproduzir. Essa visão aqui é considerada como uma visão pessimista, tá? Grava essa palavrinha aí, pessimista, tá? Compreende a educação dentro da sociedade exclusivamente a serviço dela, ou seja, vai reproduzir a sociedade perpetuando, certo? E segundo Demerval Saviani, que é uma outra expressão que a gente pode encontrar também no concurso, é que essa visão aqui, ela é considerada como crítico reprodutivista, tá? Anota aí. Crítico reprodutivista. Enquanto a otimista é considerada como tida como uma teoria não crítica, né, uma visão não crítica da sociedade, essa daqui é crítico reprodutivista. Por que crítico e por que reprodutivista? Crítico porque parte, tá? Parte desses determinantes sociais, certo? E reprodutivista porque, claro, reproduz a educação, reproduz a sociedade como ela se encontra. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar aqui é que no que diz respeito à reprodução dessa sociedade, como ela se encontra, a gente deve perceber que isso acontece, ó, de duas formas. Que formas são essas? Qualificando para o trabalho, formando para o trabalho, certo? E também introjetando comportamentos, introjetando valores e comportamentos dessa sociedade capitalista. Então, segundo Demerval Saviani, segundo Lucchesi, essa visão aqui, ela trabalha de duas formas, tanto qualificando para esse trabalho, essa mão de obra, e também introjetando valores e comportamentos aceitos nessa sociedade capitalista, tá? Já estudamos a visão otimista e a visão pessimista. Vamos lá para a próxima. Educação como transformação. Vem caneta.
Educação como transformação da sociedade. Essa visão, tá, diz o seguinte, ó, a educação não vai salvar a sociedade de nada e nem tampouco vai apenas reproduzi-la. A educação nem apenas salva, tá? E nem tampouco apenas reproduz. A educação aqui é considerada como um meio que, ao lado de outros meios, pode salvar a sociedade, tá? Ou então reproduzir. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? A educação não vai atuar sozinha, ela é só um meio que, ao lado de outros meios, tá? Ela vai realizar um projeto, como tem aqui no texto, realizar um projeto de sociedade. E esse projeto, ele pode ser tanto conservador como transformador, tá bom? Então, vem aqui para a tela, vamos ver o resumo. Vamos estudar aqui o resumo. Educação como transformação da sociedade. Considera que a educação é o quê, meus queridos? Um meio que, ao lado de outros meios, realiza um projeto de sociedade. Ou seja, a educação vai atuar como o quê? Mediadora de um projeto social. Projeto esse que pode ser transformador ou conservador, certo? Então, aí, vimos as três principais, tá? Correntes, vamos dizer, para daí então a gente começar a estudar as concepções pedagógicas. Estudamos a educação, tá? Na visão otimista, na visão pessimista e nessa visão aqui que vamos dizer que vem, ó, equilibrar a balança, tá? A educação como transformação da sociedade. Então, isso é o básico para a gente começar, ó, nessa maravilha aqui, chamada concepções pedagógicas, certo? Essas concepções pedagógicas é aquele assunto que a gente tanto chorou na faculdade, né? Porque tem muitas características para a gente aprender, mas é super tranquilo, tá? Vocês vão observar agora como é super tranquilo esse assunto. Essas tendências pedagógicas, quais são os objetivos? Aliás, qual é o objetivo delas? Explicar. Explicar, vem aqui para a tela, explicar a prática educacional em diversos momentos da nossa história, certo? Uma prática mais conservadora, uma prática mais libertadora, ok? Então, essas concepções pedagógicas, o objetivo delas, gente, é esse, explicar a prática educacional nos nossos diversos momentos, tá? Da nossa história da educação, ok? E também fazer, obviamente, a articulação aí entre filosofia e entre educação, certo? Lucchesi, Cipriano Lucchesi, né, diz o seguinte, lembra daquelas visões que estudamos de redenção, né, transformação, reprodução. Então, Lucchesi diz o seguinte, que genericamente a perspectiva redentora, tá, que é aquela que salva, aquela visão otimista, aquela visão ingênua, ela se traduz pelas pedagogias liberais. E aquela visão, aquela perspectiva transformadora, né, que a educação vai ser um meio que, ao lado de outros meios, vai atuar aí transformando a sociedade, ela vai, a gente vai observá-la aqui, ó, nas pedagogias progressistas. Por isso que eu pedi para que vocês observassem bem, tá? Então, a função de redenção da educação, a perspectiva redentora, a gente observa nas pedagogias liberais. E a perspectiva transformadora nas progressistas. Vamos lá matar esse bicho agora. Ó, esse quadro aqui, gente, é de extrema importância para que vocês comecem a compreender esse assunto, tá? Aqui vai funcionar como uma memória fotográfica mesmo. Primeira coisa que a gente precisa entender, existem aqui, tá, dois grupos de tendências pedagógicas, tá? Esse estudo a gente pode citar sem medo, Libânio, certo? Voltando, que titia está aprendendo ainda, calma. Libânio, lindo, aqui. Tá? A gente pode citar aqui sem medo os estudos dele,
tá? A gente pode citar também os estudos de Maria Lúcia Aranha, tá? De Lucchesi, mas aqui eu trouxe a classificação aqui, tá? Que a gente mais conhece, que é a de Libânio, certo? Vocês podem encontrar isso rapidinho na internet, também esse material vai estar disponível para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, os grupos, tá? Nós temos dois grupos de tendências pedagógicas, segundo o Libânio. Aqui, ó, o grupo das tendências liberais e o grupo das tendências progressistas, tá? O grupo das tendências liberais e o grupo das tendências progressistas. A primeira coisa, já falei um monte de primeira coisa, né? Mas é assim mesmo. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o que esse grupo aqui defende, esse daqui vai ser totalmente ao contrário, tá? Não vai defender, vai criticar. Então, a gente, ó, tem que, aqui vai ser memória visual mesmo. Quem é que pertence ao grupo das liberais e quem é que pertence ao grupo das progressistas? Grupo das liberais, a gente começa pela tradicional, tá? Que vamos estudar todas. A renovada progressivista, a renovada, podemos falar assim também, não diretiva e a tecnicista, certo? Uma difere da outra, professora, difere, tá? A gente não pode dizer que completamente, porque na verdade essas tendências, algumas se diferem, claro, algumas se diferem da outra e outras elas se completam, certo? Mas assim, se pertence a esse grupo é porque tem alguma coisa em comum, tá? Eu só não posso dizer que ela tem alguma coisa em comum com esse grupo daqui, que é completamente diferente. No grupo das progressistas nós temos a libertária, a libertadora, ó, preste atenção, o concurso pode te cobrar também aqui, ó, como a pedagogia freireana, tá? Professora, é Paulo Freire, é ele mesmo, certo? Tava demorando, né, gente? E também a crítico social dos conteúdos, tá? Vamos lá estudar cada uma. A gente vai começar aqui pelo grupo das liberais. Esse termo que engana muita gente, vem aqui para a tela, tá? Esse termo que engana muita gente. Professora, por que engana muita gente? Porque quando a gente escuta esse termo liberais, a gente tem liberais, a gente acha que é algo aberto, livre, democrático, né? Não, não é, tá? É totalmente o contrário, certo? Esse termo liberal, liberais, ele surgiu, olha o que é que tem no texto, segundo Lucchesi, ele surgiu como forma, tá, de justificar o sistema capitalista. Como assim justificar o sistema capitalista? Qual é a base do sistema capitalista? É a privatização dos meios de produção, o que gera o quê? A sociedade de classes. Então, esse termo aqui, liberais, ele surgiu para justificar o sistema capitalista, certo? Ao defender esses interesses individuais da sociedade, tá? E aí, nesse sistema capitalista, como eu já falei, qual é a base dele? Qual é a base dele? É a privatização dos meios de produção que vai gerar, consequentemente, a sociedade de classes. Então, se esse termo liberais, esse termo liberal surgiu para justificar essa sociedade capitalista, a gente pode dizer sem medo, que esse grupo das tendências liberais representa o quê? A sociedade capitalista, certo? Vamos aqui estudar cada uma. Lembram aqui quem é que faz parte do grupo das tendências liberais? Vamos lá. Ó, memória visual, viu? Rapidinho aqui, só para que vocês lembrem. E aí, viu? Vem cá. Ó, quem é que faz parte? Tradicional, certo? Tradicional. Aí aqui a gente chega nas renovadas, né? Renovada, progressivista, aqui ó,
renovada também, não diretiva. E agora, queridos, tecnicista, certo? Então, eu posso dizer sem medo que esse grupo aqui, ó, das tendências liberais representa o quê? É a expressão da sociedade capitalista. Essas tendências aqui, ó, cada uma manifestação dessa é a expressão da sociedade capitalista. Vamos lá, estudar a primeira. Aliás, estudar a primeira não, desculpa. A gente vai estudar as características gerais, desse grupo aqui das liberais, ok? Esse grupo das liberais considera que a escola tem por função preparar os indivíduos para exercerem papéis sociais, tá? Preparar esses indivíduos para exercerem papéis sociais. E é preciso lembrar daquela perspectiva redentora, né? Formar a personalidade, né, do aluno para que ele se adapte à sociedade do jeitinho que ela está. A escola tem por função preparar os indivíduos para exercerem papéis sociais, tá? E o que a gente observa e que é muito forte é a adaptação às normas sociais. Aí lembra de novo lá daquela perspectiva redentora, né? Nada de contestar, a gente vai o quê? Se adaptar, obedecer, certo? Há uma ênfase muito grande no aspecto cultural, tá? O que vem esconder as diferenças entre as classes sociais e, consequentemente, as lutas, certo? E aqui, algo que também é muito forte é difundir a ideia de igualdade de oportunidades, né? Ah, todo mundo tem oportunidade, todo mundo é capaz, basta se esforçar, as oportunidades estão aí, é porque tem gente que não quer nada com a vida. Esse discurso, ó, é bem presente aqui, tá? Então, prega, difunde, né, essa ideia de igualdade de oportunidades e esquece da desigualdade de condições. Certo, gente? E vamos lá. Esse desenho aqui eu acho show de bola para exemplificar essa tendência tradicional. Vê só. Aqui nós temos o nosso querido professor, só ele tem boca. Ai, pega aqui. Desculpa. Só ele tem boca, que eu ia pintar aqui a boquinha dele de amarelo. Só o professor tem boca, e se você perceber, ele não tem ouvido. Ouvidóis, né? Mas quer dizer, professor, ele não tem nem pelo menos um, tá? Ó, ele só tem boca, não tem ouvidos, né? E os alunos não tem boca, só tem o quê? Ouvidos. O que é que isso significa quando eu estudo a tendência tradicional? Que na tendência tradicional, só alguns aspectos gerais, porque a gente vai estudar detalhadamente, tá? Na tendência tradicional, só o professor tem vez e voz. Ele é o detentor da verdade, é ele que sabe. Os alunos são extremamente passivos. E a gente aqui observa também na figura uma outra característica, né? As fileiras, algo que representa a ordem, o silêncio, né? Uma tendência extremamente magistrocêntrica. Eita, Guilherme, por que tu não me ajudou? Quase que não saía. Focada no professor, o aluno é extremamente passivo, tá? Só vai ouvir, só vai memorizar, só vai treinar, e aí, ó, o professor só fala. Certo, gente? Nós vamos continuar aqui as características dessa tendência tradicional no próximo bloco, tá? Beijo.